eu sou o João Carlos Delia, sou da 6ª turma da Santa Casa de São Paulo e eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou filho de italianos, de imigrante, meu pai era italiano, açougueiro no Bom Retiro, e a perspectiva minha profissional era muito restrita, né? A gente não tinha nem pretensão de estudar ensino superior, a ideia era chegar no ensino médio e trabalhar. Meu pai, aquele italiano do sul da Itália, meio turrão, eu queria ir para o açougue ajudar ele a fazer alguma coisa. A gente começa na adolescência, querer ganhar um dinheirinho, fazer, né, algum extra. Ele me proibia terminantemente. Ele falava: você só vem aqui domingo para lavar o açougue. Você não vai pegar esse vício de achar que a vida está resolvida tocando o comércio. Você vai estudar. Então, meu pai falava isso direto, e quem tem pais italianos, os da minha época que tem pais italianos, sabe como o italiano era, né? Um imigrante que queria crescer, queria ter alguma coisa, já que ele não teve, ele queria que o filho tivesse. E assim foi. E eu me espelhava muito na família inteira, ninguém tinha feito faculdade ainda. A família da minha mãe era de 10 irmãos, a família do meu pai 5 irmãos. Então eu tinha muitos primos, todos estudando, e todo mundo chegava no máximo ao ensino médio e já ia trabalhar, alguns em sítio, outros em comércio, e a vida ia tocando. Aí um primo meu, um pouquinho mais velho que eu, foi fazer engenharia. E aí isso me chamou a atenção e ele falava muito para mim: não, vem fazer, você gosta de matemática, você tem que fazer, tem que fazer. Naquela época o curso do ensino médio era o ensino científico, você tem que optar 3 opções, né? Os mais velhos vão lembrar disso. Você tem que optar por biológicas, por ciências exatas ou pelo direito, né? A escolha era essa: engenharia, medicina ou direito. Então você tem que caminhar de acordo com o teu perfil escolar. Eu, como gostava muito de conta, gostava muito de física e tal, falei: vou para engenharia. E estava na engenharia, então eu tinha menos aulas de biologia, menos aulas nas outras áreas. Mas estava no 2º colegial, na época do 2º científico, um professor de biologia, já falecido, sei até o nome dele até hoje, Renato Grande Contente, um sobrenome até interessante, mas ele estava dando aula de genética. E ele falou, eu não sei o que foi, mas ele fez uma preleção de genética lá, que eu discordei dele. Eu era um aluno quieto, pacato, não tinha liderança, não tinha nada, sabe, aquele aluno bem conservadorzinho, mas aquele dia ele contestou o que eu estava dizendo que eu estava errado, e eu disse que ele estava errado. Virou uma discussão enorme. No dia seguinte saí de lá, fui na biblioteca municipal, Mário de Andrade, aqui em São Paulo, fui procurar livros, Eu sei que no dia seguinte eu fui na escola e mostrei por A mais B que ele estava errado. Fui à diretoria da escola, fiz um carnaval. O professor acabou sendo demitido da escola. Eu resolvi fazer medicina. Essa é a história da minha opção por medicina. De repente eu cheguei em casa e falei para minha mãe e meu pai: eu vou fazer medicina. Meu pai falou: você é louco? Como que o filho de açougueiro vai ser médico? Eu falei: eu vou fazer. Comecei a estudar, entrei na faculdade da Santa Casa. Bom, fiz CECEM na época, né, que é a FUVEST de hoje, e passei em Ribeirão Preto, estava todo animado e tal, e estava inscrito na Santa Casa porque, como eu morava no Bom Retiro, Santa Casa era um pulo, né, dava para vir a pé. E filho único, minha mãe falava: filho, não vai para fora de São Paulo, aquela história toda. Entrei na faculdade com 17 anos, aqui na Santa Casa. E aí comecei minha trajetória, né? E eu fiz Santa Casa por conta de uma questão... não sabia da Santa Casa, não sabia nada. Eu tinha 17 anos, eu queria fazer medicina porque eu achava que era isso. Eu queria ser médico, queria saber, queria entender, queria saber do corpo humano, queria ajudar, E entrei aqui, fui recepcionado pela turma do 2º e do 3º ano, né? E na minha mesa caiu o Chael. Chael faz parte da história da Santa Casa. Foi depois torturado e assassinado na ditadura. Foi uma coisa
marcante para mim. Eu tenho algumas coisas marcantes na faculdade, foi essa do Chael na minha mesa. A nossa mesa devia ter uns 8, somava 2 mesas do primeiro ano, uns 8 alunos novos, carequinha lá, todo mundo, né, franguinho, novinho, não sabia nada do que estava acontecendo. E o Chael nos colocou a realidade fática do mundo, né, na ditadura, as perseguições políticas, a falta de liberdade e tal. Aquilo também me deu um sinal. Daí para frente me engajei muito na questão política, tanto nas lutas estudantis, nas manifestações contra a ditadura. 68, imagina, eu estava em 68, cursando o primeiro ano de faculdade, fervia, né? Apanhei de polícia, só não cheguei a ser preso, mas o resto eu passei por poucas e boas nesse período e fui me interessando por essa parte política também. Tanto que na faculdade, faculdade nem se fala, amigos, uma relação muito forte, era o dia inteiro na faculdade, saía de casa 6 horas da manhã, subia a pé pela Alameda Norte, não chegava aqui na Santa Casa, todo dia andava 22 minutos, cronometrado, todo dia era a mesma caminhada. Então eu chegava na Santa Casa e era aquele dia intenso, acabava as aulas à tarde, a gente ficava à noite na biblioteca e depois saía para tomar uma cerveja com os amigos ou ia no Pingão lá no Lago do Aroche. Era a nossa rotina do dia a dia, de segunda a sexta-feira, e no sábado e domingo acabava saindo com os colegas de faculdade para alguma coisa, às vezes até estudava no final de semana junto com eles. Então o estímulo para estudo, para aprender era muito forte. Como marcante na faculdade, eu tenho o ícone, que foi inclusive homenageado na nossa turma, o professor Maffei. O professor Maffei foi um outro pessoa que é muito importante no que eu sou hoje. Me mostrou que ser médico é saber acolher o doente, só. Não vai fazer milagre, não vai dar a vida eterna para ninguém, mas você tem que ouvir, tem que examinar, tem que ser paciente, não se deixar influenciar pela indústria farmacêutica, o que ele falava direto, né? Ficar receitando porque o representante do laboratório veio enfiar o nome de um remédio novo aí, que é a salvação de tudo. Nunca acreditar em salvação de tudo, nunca acreditar em unanimidade. Ele praticamente parafraseava o Nelson Rodrigues, né? A unanimidade é burra. O Maffei falava, a corrente da felicidade é burra. Quando você entra na corrente e acha que está certo aquilo que estão dizendo, você tem que parar e pensar, porque alguma coisa está errada. Nada é perfeito, nada é exato, nada é tão verdade que não permite uma contradição, um questionamento. Então isso influenciou muito a minha formação em todos os sentidos, né? Para a vida profissional, para a vida familiar, para a vida política, para tudo daí para frente. Eu falo que a Santa Casa, para mim, foi minha formação como pessoa, mais do que até como médico. Então, eu acho que eu devo muito à Santa Casa, devo muito a esse espaço e às pessoas que participaram dessa minha formação. Inicialmente, como eu estava nessa área mais política e tal, eu estava muito, muito próximo da medicina social. Estava até já inscrito no internato para fazer em Miracema do Norte, que era um estágio na época que a gente fazia, do grupo do professor Guedes e tal, lá na medicina social da Santa Casa aqui. E na última hora, passando nos estágios, no 5º ano, os últimos estágios que eu fiz foi de ortopedia. E aí passei na ortopedia e tive sei lá, foi um estalo. Eu descobri que aquilo era que eu gostava mesmo. E foi de repente, ninguém entendeu nada. Todo mundo achava que eu ia ou para medicina social ou para psiquiatria. Fui para ortopedia, que não tinha nada a ver com aquilo tudo que era a minha trajetória até então. Aí eu optei pela ortopedia, o professor Hungria, extremamente exigente, eu era barbudo e cabeludo, me fez cortar a barba e o cabelo, me enquadrou em todos os sentidos como... Era o oposto do que eu tinha sido até então, mas foi muito importante. A formação que eu tive na ortopedia da Santa Casa, no Pavilhão Fernandinho, acho que também não dá para comparar. Eu lembro que eu tinha amigos fazendo USP, fazendo Escola Paulista, que tinham um nome, né? Mas não tinha
não tinha nada igual ao que o professor Hungria também ensinou. Chegava na visita médica, a primeira coisa que ele perguntava era: quem é esse doente? Eu tinha que saber o nome, profissão, as angústias, as aflições daquela pessoa, o que tinha acontecido com ela, com aquela fratura, o que significava para ela aquela fratura, o que significava ficar imobilizado numa cama. Eu tinha que compreender o sofrimento do outro. Isso para mim também foi muito importante e reforçou a minha formação. Eu acho que, por isso que eu falo, né, Santa Casa para mim, eu não seria o que eu sou se eu não fosse Santa Casa. Nem sei se eu sou bom, ruim, sou o quê, mas a Santa Casa é o arcabouço da minha formação. Entrei com 17 anos, saí com 23 anos, depois fiz a residência mais 2 anos, né? Com 25 anos eu estava na vida, reproduzindo aquilo que eu aprendi. Tentei colocar isso em prática em todos os sentidos. Morei um período em São Sebastião, no litoral. A gente foi em 3 ortopedistas do grupo, fomos para lá. Um ficou em Ubatuba, outro em São Sebastião, que era eu. Então, o Leônidas em Ubatuba, eu em São Sebastião, e o Vitor Matsuda. Ele era da medicina esportiva e tal, e ele fazia medicina esportiva, congresso e tal. Ele sempre foi muito atuante nessa área, muito político, muito de holofotes, tudo mais, uma pessoa ótima. Ele ia aos finais de semana para São Sebastião e ajudava a gente nos plantões para cobrir todo o litoral norte. A gente fazia cobertura de todos os acidentes, tudo que acontecia no litoral norte, porque final de semana realmente era mais pesado. Na época não tinha Rio Santos pavimentado, então era uma coisa bem complexa mesmo. E assim foram 2 anos em São Sebastião. Nesse período eu tive algum envolvimento político na briga do Hospital de São Sebastião. Eu acabei lutando para conseguir um novo hospital, briguei, fui no governo do estado. Eu comecei a pôr as asinhas de fora daquilo tudo que tinha como essência adquirido na Santa Casa. Mas aí conseguimos até o hospital novo, mas tivemos conflito com médicos mais antigos de lá, mais conservadores, e fomos embora. Nós 3 saímos, os ortopedistas do litoral e mais alguns outros médicos que tinham chegado com outras especialidades na mesma época que a gente. Um anestesista, tinha um cirurgião geral, um pediatra, tinham vindo de outros lugares. E aí saímos todos, os médicos novos. Eu fui para Penápolis, cidade no interior do estado, 500 quilômetros daqui, perto da região de Araçatuba. E o que me levou a ir para lá foram circunstâncias. Eu tinha algum familiar da minha esposa lá, e teve também coincidência que dava certo para outro colega que estava em São Sebastião ficar lá, outro colega ficou em Araçatuba, mais um ficou em Araçatuba. Então ficou dos 6, 7 que estávamos juntos em São Sebastião e Litoral Norte, 4 ficamos na região de Araçatuba. Então foi o motivo que eu fui para lá. Eu já exercia, era médico do Secretaria de Segurança, fazia medicina legal, e fui estendendo como ortopedista. E essa parte política minha foi crescendo um pouco mais. Aconteciam problemas de santas casas, que todo mundo sabe como é que são intensos, né? Só que lá tinha alguma coisa que cheirava mal. E realmente tinha desvio de dinheiro, eu entrei em denúncias e virei de um lado elogiado, de outro execrado da cidade, passei a ser muito polêmico, tentaram me expulsar da Santa Casa, bom, encrencas mil. Conclusão, entrei para a política partidária, meio certa ojeriza, achando que aquele ambiente não era muito bom, e acabei virando prefeito da cidade em 1982. Fiquei de 6 anos lá, de 83 a 88, e acho que deu para fazer bastante coisa. Participei da municipalização da saúde, fui o primeiro município municipalizado do país, montamos o primeiro consórcio de saúde do país. Tinha muita ligação com o professor Guedes, na saúde pública. O Keiji, que era um dos assessores, ele é da minha turma, é uma pessoa que eu tinha muita ligação, então isso aí ajudou muito a colocar em prática aquilo tudo que eu acreditava como correto e aquilo tudo que eu tinha aprendido na Santa Casa. Que saúde tem que ser
para todos, de boa qualidade. Isso não tem, você tem que criar condições para isso. E foi um período interessante, isso aí acabou dando algum destaque para a gente. Aí já queria me empurrar para a vida política geral, deputado e tal. Aí, graças a um deputado, eu desisti disso, foi ótimo. Eu estava conversando com o ex-deputado, né, o Fernando Moraes, jornalista, na época, e estava dizendo que estavam me forçando, né? Não, você tem que ser, e vai, empurra. Ele falou, olha, você tem profissão, preze sua profissão. Então foi uma coisa também importante, e são pontos marcantes da trajetória da gente, né? Porque ele falou, eu sou jornalista, entrei para a vida pública, depois que eu fiz o primeiro mandato, fui para o segundo, terceiro mandato, quis voltar a ser jornalista, as portas estavam todas fechadas, não podia mais ser. Perdi minha profissão. Aí ele foi ser escritor, escreveu livro, foi ser dono de bar, sei lá o quê, mas ele perdeu a profissão dele. E aí sentei, conversei com a família, falei, gente, consultório médico de volta. Vou lá, vim aqui na Santa Casa, conversei com alguns professores para dar uma reciclada, fiz uma reciclagem em algumas áreas que eu estava meio desatualizado, acompanhei cirurgias, fiz alguns workshops em alguma área de ortopedia mais nova, que a artroscopia na minha época não tinha, aí passou a ter, então fiz alguns. E me atualizei e voltei para a medicina de corpo e alma, e acho que foi a atitude mais correta possível que eu tomei. Então, prefeitura aconteceu, foi importante, fiz algo que era importante para mim e para a sociedade, mas a minha profissão é sagrada. Voltei e não me arrependo, acho que foi corretíssimo o que eu fiz. Trabalhei como ortopedista e como médico legista até 2011, já fazendo alguma coisa de perícias médicas, e aí, passando dos 60 anos de idade, a gente sente que tem mais limitações de passar uma noite inteira operando, ou passar uma manhã inteira fazendo 3, 4 cirurgias. Isso aí começou a pesar um pouquinho no meu físico, a minha capacidade física. E eu reduzi e acabei parando o atendimento como ortopedista e avancei na área de perícias médicas, que é o que eu faço até a atualidade. Franco Montoro, para mim, foi um exemplo de político. Não tem... Eu fui prefeito enquanto ele era governador. Eu falava com ele ao telefone. Ele nunca criou dificuldade, era um democrata por excelência, cristão. Eu sou ateu, mas a minha formação é cristã. Eu acho que essa coisa de acolhimento, nossa, Franco Montoro, eu acho impressionante como ele não ficou para a história como um dos maiores líderes políticos que o Brasil já teve, né? Eu acho que o que o Ulisses Guimarães foi nessa luta mais de articulação política, o Montoro era na prática, né? Ele descentralizou o governo do Estado, ele fez com que a nova sociedade pós-ditadura fosse construída de baixo para cima. Ele era uma pessoa excelente, foi um paradigma para mim do que é política, na acepção exata da palavra. No tempo do governo Montoro, os mais antigos vão lembrar, os mais novos nem sabem o que aconteceu, né? O Montoro foi o primeiro governador eleito democraticamente depois da ditadura. E ao mesmo tempo que ele, entramos nós prefeitos, e era uma fase de reconstrução democrática no país. Nós participamos da luta pelas diretas, fizemos caravana a Brasília, teve de tudo acontecendo. E em São Paulo foi criado um grupo de prefeitos que eram prefeitos progressistas do PMDB, que se chamava, se autodenominava, não tinha organização nenhuma, mas o Parro fazia parte, eu fazia parte, tinha o Grama de Campinas, tinha o Tuga de Bauru, tinha de Angatuba o Emílio, estou lembrando alguns assim de Prudente. Eu sei que era um grupo aí de uns 30 prefeitos e a gente fazia reuniões periódicas e tínhamos um acesso muito fácil com o governador
para levar a demanda do que a gente estava sentindo na sociedade. O Montoro queria muito saber como que estava acontecendo lá embaixo, porque ele queria ter conhecimento da verdade dos fatos, né? Então a gente atuou muito nessa linha e também em atuações, articulações políticas para sucessão governamental e tal. E eu tive um relacionamento muito próximo com o Parro de Osasco também, na época. O Waldir Trigo, gente, o Waldir Trigo é ortopedista. Ele é o culpado de eu ter sido prefeito. O Waldir Trigo tem uma história. Eu estava envolvido em política na minha cidade, lá de Penápolis, e, bom, não precisa falar, né? Eu sou de esquerda, apesar que hoje em dia a esquerda está execrada por conta a coisa precisa ser melhor explicada, não cabe aqui falar sobre isso, mas precisa ser melhor explicado, o povo precisa acordar um pouquinho para saber o que é cada coisa. Não dá para estigmatizar a esquerda com bandidagem, como fizeram, né? Acho que aí houve uma distorção muito séria. Mas eu estava envolvido com a formação política na cidade. O Paulo Freire tinha voltado do exílio, fui procurar o Paulo Freire, que ia discutir essa questão da conscientização do povo, como é que a gente podia fazer um trabalho de educação para que o povo tomasse consciência e assumisse a construção de uma nova sociedade, lutar contra as injustiças, as mazelas, não tem outro jeito, né? Você tem que dar ferramentas para que aqueles que são injustiçados superem essa injustiça, não tem outro jeito, não dá para eu querer empurrar um injustiçado, não vai entender o que está acontecendo. Bom, e tudo isso estava acontecendo, mas eu estava fora de partido político. Aí me chamaram para entrar no PT. E eu tenho nesse tempo todo de Santa Casa, eu fazia parte de um grupo de estudos de política. Como lendo. Eu unia à noite, lia lá o Capital, não entendia nada, eu lia essas coisas todas, tentava entender. Mas eu percebi, isso foi uma percepção minha, que essa formação de esquerda muito próxima a sindicato tinha um viés corporativo que se aproximava do fascismo. E isso me chamou muita atenção. Então, eu falava, não está certo, sabe? Porque eu começava a ver isso até no Sindicato dos Médicos, era uma coisa complicada. Você tinha o representante passava a ter mais força que os representados. Nos assuntos coletivos, o representante ele pegava pautas corporativas, então ele defendia melhor remuneração, melhor salário, para esse grupo, em detrimento dos demais. Quando você joga isso para a política geral, você cria uma distorção. Então eu nunca fui petista. Eu sempre contestei o PT. Tive sérios embates com o PT. Quando teve o processo da municipalização de saúde, eu fazia parte do governo do estado, eu me afastei da prefeitura, fiquei 3 meses no escritório de municipalização chamado pelo Pinotti, então o secretário, fiquei coordenando esse trabalho. E aí, antes de implantar a municipalização, tivemos uma reunião no Centro de Convenção Rebouças com todos os médicos sanitaristas do estado. Davi Capistrano, um ótimo sanitarista, uma ótima pessoa, tudo mais muito ligado a essa coisa sindical e tal, né? E estavam todos presentes e eu representando o secretário de Estado para levar paulada de todo lado. Porque os sanitaristas diziam que jamais poderiam admitir que prefeitos ou que políticos interferissem na saúde, que saúde teria que ser só com os sanitaristas. Então, tive sérios embates, porque é essa coisa corporativa, né, que fica muito evidente. Então, feito esse parênteses da minha não proximidade com o PT, então voltando lá para trás, agora, na época da campanha política e tal, que eu estava indo para a partida, eu fui para o PMDB. E fui para o PMDB para o grupo do Montoro. Quem acabou me levando para lá foi uma assessora do Amino Afonso e da Maria. Foi depois vereadora e tudo mais. Mas é ela que me levou e eu acabei entrando no PMDB e eu estava só militando no partido. Aí chegou a época da eleição. Aí que o partido se reuniu e falou, não, o João vai ser candidato. Eu falei, eu não. Sou médico, eu não vou largar a medicina, eu trabalho
Não, mas você pode, não sei o quê. Aí tem um médico ortopedista e ele vai falar com você e ele vai te convencer que é possível você ser médico ortopedista e ao mesmo tempo prefeito. É o Waldir Trigo. Cheguei nele. Aí me levaram para conversar com o Waldir Trigo em Lins, quando ele estava participando de um evento. E ele chegou, aquele jeitão dele, me deu um tapa nas costas. Ei, ok, então você que vai ser o prefeito de Penápolis. Tá? Eu falei, queria saber melhor, né? Você é ortopedista, como eu sou ortopedista. E aí, você é prefeito, como é que você faz? Não, tranquilo. Eu continuo operando todas as quartas-feiras. Ele ainda falou isso, todas as quartas-feiras eu continuo operando. À noite eu faço ambulatório. E tranquilo, tem os assessores, tal. Mentira deslavada, a maior mentira que ele me falou. Eu acreditei nele, virei candidato a prefeito, não consegui fazer um mês de atividade como ortopedista depois que assumi a prefeitura. Mas depois ficamos grandes amigos, fomos para Cuba juntos, em 1985 eu já era prefeito, ele era deputado então, e foi uma equipe representando o Brasil para conhecer o sistema de saúde de Cuba. Passamos lá um período de 15 dias e também, aí não foi com ele, com outros prefeitos eu fui para a Alemanha Oriental ainda na época da Cortina de Ferro, conhecer movimentos da juventude. E também foi importante para a minha formação e ver que ditadura não é boa nem verde, nem amarela, nem azul, nem vermelha, nem nada. A ditadura é ruim para todo lado, viu, gente? Não adianta. Nunca esse caminho é melhor. Então, era isso que eu tinha para relatar da minha trajetória e dizer que a Santa Casa de Penápolis, a 6ª turma da Santa Casa de Penápolis, o período de 1968 até 1975, que eu fiquei, só não dormia todas as noites aqui, mas fiquei uma média de mais de 15 horas diárias nesse hospital, e com essa convivência, foram fundamentais para a minha existência e para o que eu me encontro hoje. Com relação ao futuro, até eu estava chegando aqui, a Simone estava me vendo, eu estava assistindo uma aula, né? Estou sempre estudando, sempre me atualizando, agora nessa área de perícias, e pretendo, já estou dando algumas aulas, né? Esse negócio online aí, estou me atualizando nessa modernidade aí que a gente tem mais dificuldade, né, em mexer com isso, mas a gente vai levando. E estou fazendo um curso aí na área de perícias, tentando transmitir alguma coisa do que eu aprendi. E é isso, participo de uma associação não governamental de defesa da cidadania, chamada Ágora, que defende democracia, defende liberdade de expressão, defende diversidade, defende bandeiras que eu acho que tem muito a ver e tudo a ver com todas as lutas humanas desde as épocas da Revolução Francesa. Então, eu me sinto assim, animado, enquanto estiver vivo, vou estar lutando, vou estar defendendo aquilo que eu acho correto.